Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Eu quero convidar vocês a assistir uma entrevista que eu dei agora de manhã na Rádio Web Manauá. Agradeço o pessoal pelo convite, pela entrevista, foi um papo muito legal. Nós falamos sobre astrologia, era de aquário, pandemia, crise política, tem uma série de assuntos ali muito interessantes para vocês acompanharem. É importante a gente valorizar, incentivar essas novas mídias que estão surgindo, para a gente poder cada vez mais trazer informação para as pessoas, porque é de informação que a gente consegue se resolver a nossa vida e resolver principalmente a vida do nosso país. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar a página lá do Facebook da Rádio Web Manauá, onde tem a nossa entrevista e tem outros vídeos também bastante interessantes, matérias muito interessantes lá para você aproveitar, assistir e compartilhar aí com os seus amigos nas suas redes sociais, ok? Como é que está o céu nesse período aqui? Hoje à tarde, nesse exato momento aqui que eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos tendo a conjunção praticamente exata entre a Lua e Netuno. Bom, isso não é algo raro, porque todo mês acontece essa conjunção da Lua com Netuno, até porque Netuno já está em Peixes faz tempo, né? Então a gente já vem vivendo várias dessas conjunções nos últimos anos. Fato é que no momento nós estamos tendo uma inundação dessa energia pisciana, né, dessa energia netuniana, que representa Netuno no caso. Do lado positivo dessa união da Lua com Netuno, o que nós podemos apontar? Bom, a Lua tem a ver com o nosso campo emocional, tem a ver com o aspecto feminino, tem a ver com nossas memórias relacionadas ao campo da mãe, né, a linhagem da mãe. E Netuno tem a ver com algo maior, tem a ver com os campos de informação que estão no além, tem a ver com a nossa conexão com as realidades invisíveis. Então, quando Lua e Netuno se unem no céu, né, mensalmente acontece essa união, é como se abrisse um portal, como se abrisse aí um canal de comunicação com planos superiores, e aí você pode se valer desse canal de comunicação da forma que você achar melhor e da forma como você coloca em termos de tomada de consciência em relação a isso. Então é um momento para você fazer sua meditação, para você fazer qualquer prática, qualquer ritual, principalmente relacionado à parte feminina. A questão do feminino vai estar muito estimulado por essa união da Lua com Netuno. Então aproveite esse momento, esse portal que se abre, esse período da tarde aqui e início da noite de sábado, vai ser uma energia bastante refinada para aqueles, evidentemente, que estão vibrando nesse diapasão, né, que estão em conexão com essa tomada de consciência. Porque quem não está, vai pegar o quê? Vai pegar o lado justamente sombrio, o lado negativo da união da Lua com o Netuno, que traz o quê? Né? Traz o medo, traz a depressão, traz a confusão emocional, traz aquela sensação de que você está perdido no meio do nevoeiro, não tem para onde ir. Então essa sensação, ela traz um aspecto muito negativo, muita angústia. Muitas vezes a pessoa pode se sentir realmente presa dentro de um universo dos seus próprios medos, dos seus próprios fantasmas. Por quê? Porque se conecta com um campo de baixa vibração desse mundo invisível. Então aí vai a dica de cada um de vocês, como é que vocês vão lidar com isso, com esse momento desse período da tarde aqui, período da noite, qual é a escolha, qual é o diapasão que vocês vão vibrar e com que realidades invisíveis vocês estarão em contato e poderão recolher informações que sejam preciosas para você nesse momento que nós precisamos de um norte espiritual para poder tocar e também de uma coesão emocional para poder tocar essa realidade tão difícil na qual nós estamos vivendo, tá? Para nós aqui no Brasil especificamente, que já estamos sujeitos a essa energia muito mais forte de Netuno e Peixes, porque o Brasil tem um ascendente em Peixes, Netuno está passando ali, está fazendo oposição com o Sol do mapa do Brasil, e agora a Lua se coloca e se soma junto com o Netuno nesse cabo de guerra. Então, é um momento em que o Brasil está vivendo essa ebulição de guerra de versões, de mentiras, de negacionismo, de, vamos dizer assim, de tentar criar
cortinas de fumaça para poder desviar a atenção daquilo que é o real, daquilo que deve ser feito, na verdade. Então, muito provavelmente, até o final da noite, nós tenhamos algum tipo de evento novamente que venha a trazer uma certa confusão aí, principalmente nos meios de comunicação, uma confusão na população que fica dividida entre os fantasmas que fica defendendo aí, tá? Agora, a Lua continua o seu movimento ao longo da semana e ela vai entrar no início da semana, ela entra em Áries, depois ela passa por Touro e lá na sexta-feira ela se encontra com o Sol no comecinho de Gêmeos, fazendo a Lua Nova de Gêmeos, tá? Então, esta semana é uma semana de conclusão de um ciclo, porque ela está fechando o ciclo que começou lá no dia 22 de abril. Então, veja que interessante, 22 de abril foi quando teve aquela reunião que está aí os vídeos, o vídeo está lá no Supremo, essa situação toda, foi no dia 22, depois no dia 24 nós tivemos a demissão do Moro, né? E agora, um mês depois, 22 de março, nós vamos fechar esse ciclo e vamos abrir um ciclo de Gêmeos. Então, lá naquele mapa da Lua Nova de Touro, né, a Lua Nova foi em cima de Urano. Por isso que trouxe essa turbulência toda, né? Urano, aquela coisa inesperada, a coisa errática, que tem muito a ver com essa questão do vídeo que está aí, né? Daquela reunião, do teor daquela reunião, e também com a questão da ruptura, já que houve a saída de um dos ministros considerados principal ministro do governo e que gerou essa turbulência toda, essa ruptura toda. Agora, a Lua Nova vai se encontrar lá no início de Gêmeos, né? E a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso. Mas até chegar lá, ela vai fazer um percurso, ela vai passar por Áries, e ao passar por Áries na segunda, início da terça-feira, ela vai tocar naqueles graus críticos por quadratura, os graus lá de Capricórnio, que ficaram marcados, onde nós tivemos conjunção de Saturno com Plutão, de Plutão com Júpiter, tá? Então, que é justamente esse caldo todo planetário de energias aí planetárias que trouxe essa crise da pandemia, essa questão toda aí. Então, a Lua novamente passando por ali, ela revisita essas feridas ainda em aberto e pode ser que muita coisa dessas questões venham a se recrudescer nesse período aí da segunda e da terça-feira. Na quarta-feira, a Lua entra em Touro ali e vai fazer conjunção com Urano, que está na entrada de Touro. E aí o que vai acontecer, né? Vai mexer com Urano, que tem a ver com comportamento errático, com comportamento rebelde, com turbulências, com situações inesperadas e surpreendentes, né? Situações que deixam as pessoas totalmente estupefatas. Então, algo vai acontecer nessa quarta-feira, não sei nem se será a revelação do dito cujo do vídeo, já que a Lua vai tocar justamente a mesma posição que ela tocou naquela reunião do dia 22, né? Então ela vai passar por ali. Então pode ser que na quarta-feira esse vídeo venha à tona, ou pelo menos parte dele, e comece aí uma série de celeumas, de situações envolvendo essa história toda que vai ainda dar muito pano para manga, tá? Por quê? Porque depois a Lua entra em Gêmeos, e Gêmeos é o signo da comunicação, das informações, do diz que me diz, e essa questão toda vai tender a tornar o mês, né, essa virada do mês de maio para o mês de junho, um mês de muita informação e de contra-informação. Esse é o mapa do momento da Lua Nova. Então, como você pode ver aqui, Lua se encontra com o Sol, 2 graus de Gêmeos, no dia 22 de maio, sexta-feira, às 14 horas e 38 minutos, pelo horário aqui de Brasília. Então, justamente para quem está no Brasil, essa é a configuração que vai imprimir a energia da Lua Nova. Uma Lua Nova que cai na casa 8, que não é nada bom, porque a casa 8 tem a ver com taxa, falando de astrologia mundial, né, astrologia das nações, a casa 8 tem a ver com taxa de mortalidade, com luto nacional. Então, para nós não é um momento, quer dizer, a gente vai aqui encarar um mês muito difícil com relação ao número de mortos da Covid-19, né? Então a gente está vendo aqui bastante, inclusive é provável que a gente chegue no final de junho aí numa das primeiras colocações mundiais em relação a essa questão de morte, tá? Lembrando que esses dados todos que estão aí ainda são subnotificados, ou seja, a tragédia é pior do que está sendo anunciada aí pelos números, né? Então veja, o que acontece?
Essa lua aqui, ela vai, essa união da lua e do sol, essa lua nova, já faz uma quadratura com Marte aqui em Peixes, né? Então, isso já traz aqui uma situação de bastante atrito. Então, vai continuar essa beligerância no país, essa briga, né? O pessoal aí se levantando contra as medidas, né? Então, essa militância mais fanática, veja que aqui envolve o signo de Peixes, que tem a ver com fanatismo, lado negativo de Peixes tem a ver com fanatismo, com visão distorcida, né? com as massas dominadas pelas mentiras, as fake news. Então, tudo isso agitando aqui, né? Mexendo em uma quadratura com aspecto tenso com a lua nova, tá? Agora, essa lua nova é Gêmeos, e Gêmeos ele é regido por Mercúrio, né? Mercúrio que vai estar aqui a 20 de Gêmeos, vai estar no próprio signo, o que é muito bom, que ajuda muito, porque fortalece essas energias, ou seja, vai ser a questão da comunicação, da ida e vinda, vai estar muito exacerbado. Principalmente, gente, a questão do lockdown, né? Porque é isso que vai estar pegando nesse mês aqui, nesse mês lunar, vamos dizer assim, que começa dia 22 de maio, porque é o ir e vir das pessoas, são as informações, as contra-informações, as brigas de versão. Então, isso aqui vai mexer muito com o emocional da nação, tá? O que ajuda um pouco é que Mercúrio está em conjunção exata no momento da alunação, ele está em conjunção exata com Vênus aqui. Porém, Vênus está retrógrado. A gente sabe que ele está retrógrado, tá? E aí pode ser que nós tenhamos, junto com isso, algum tipo de instabilidade na questão das moedas, que já está acontecendo, né? Questão do dólar, questão das bolsas de valor, então isso pode trazer alguma mexida aqui, tá? Do lado positivo desse aspecto de Mercúrio com Vênus, ajuda muito as pessoas aí a encontrar saídas para o trabalho, né? Que Vênus representa justamente esse campo do trabalho, das formas como a gente vai tirar o nosso sustento na vida. Então, pode ser que alguma solução surja aqui, não sei se seria por parte do governo ou se seria por parte de entidades, de corporações que vão estar focando em como criar soluções para a empregabilidade das pessoas, nem que seja de forma temporária. Então, pode ser que venha alguma coisa nesse sentido aí de positivo, tá? Mas, por outro lado, este Mercúrio aqui, ele está fazendo também quadratura com o Netuno aqui em Peixes. Então veja que essa alunação, ela recebe uma energia enviesada, negativa por quadratura, de dois planetas que estão justamente no signo de Peixes, tá? O Netuno, que faz a quadratura com o Mercúrio, né? E a Lua Nova, que recebe a quadratura, portanto, do Marte aqui. Então, nós vamos ter aqui, principalmente Mercúrio, que representa a mente, representa a fala, as notícias, tá? E Netuno, que representa a questão vamos dizer assim, das mentiras, das falsidades, das ilusões, né? Das questões míticas, né? Então, nós teremos aí, provavelmente, como eu já falei, guerras de versão, revelação de mentiras e coisas que podem agitar muito e que vão, obviamente, ter a reação desse Marte aqui, que defende posições mais fanáticas, mais ilusórias, a questão do negacionismo da ciência, ou seja, tudo isso que está acontecendo ganha um corpo, né, e isso torna mais noticiável ainda do que já está, né, e começa, talvez, a incorporar um pouco na mente das pessoas, né, as pessoas que estão querendo fugir da realidade vão ser obrigadas também a lidar com isso de alguma forma, tá? Então, a energia da Lua Nova traz esses aspectos aqui. Os outros aspectos continuam o mesmo, não muda muito, porque está aqui essa reunião de planetas aqui no final do Capricórnio. O Saturno entrou em retrogradação essa semana, então ele vai vir para cá daqui a pouco refazer o encontro com esses planetas aqui, ok? Então, não muda muita coisa. É mais ou menos isso que está acontecendo em termos dos planetas lentos, muda essa questão envolvendo principalmente a Lua Nova e o Mercúrio aqui, que vai estar sujeito às energias enviesadas de Netuno. Veja que vai estar exato, né? Mercúrio a 20, Netuno a 20 também, então é uma quadratura exata, Vênus também. Então, muita coisa, muita revelação, muita mentira, muita confusão, muita distorção da realidade, tá? Muita alienação, enredos
vamos dizer assim, ilusórios que vão compor a cena nesse período aí. Existe muita coisa vaga, muita coisa confusa que vai acontecer por conta de um lapso de enxergar a realidade. Quando nós olhamos essa lua nova caindo no mapa do Brasil, olha, tá aqui, né? Essa lua nova, 2 graus de Gêmeos, ela reforça essa estrutura aqui do início de Gêmeos no mapa do Brasil, que aqui internamente é o mapa do Brasil, né? Que é a casa 4, que tem a ver com a população, tem a ver com as nossas programações emocionais de raiz. Então, eu já falei isso aqui em outro vídeo, essa conjunção Lua, Júpiter, que o Brasil tem no seu mapa aqui, eu acho que ela, além de várias outras interpretações, mas uma das interpretações mais interessantes que a gente vê aqui, é essa coisa do emocional e da imaginação da nação ser meio que ingênua, né? Porque Júpiter muitas vezes é aquele signo que no seu lado negativo leva a ingenuidade, a acreditar em história da carochinha, né? E uma certa irresponsabilidade com o real. Então aqui, esse populismo, que as pessoas são muito suscetíveis, né, a líderes populistas, a mentiras, a histórias assim exageradas, né, que tem muito a ver com Júpiter. Então essas questões aqui podem estar estimuladas com a presença da Lua Nova aqui, tá? Dadas as condições políticas que nós estamos vivendo aí, nós podemos ter uma exacerbação desse emocional e dessa necessidade de se enfrentar com exagero, com muita paixão, com muito sangue nos olhos, né, as questões políticas aí do país. Mercúrio e Vênus aqui, né, 20 graus de Gêmeos, né, vão estar fazendo quadratura com o Sol e Mercúrio do Brasil aqui em Virgem. Né? Então, mostrando que toda essa energia que essa configuração vai receber de Netuno enviesado aqui, né, seja fake news, mentiras, revelações bombásticas, negacionismo, tudo isso vai estar impactando diretamente aqui a questão do Brasil, principalmente o mental, a comunicação aqui do Brasil, tá? E principalmente a imagem dele em relação aos outros países, já que a Casa 7 fala das nossas alianças com outros países. Então pode ser que coloque em risco, inclusive, alguma aliança do Brasil com os seus parceiros aí internacionais. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, essa semana toda, e principalmente o mês lunar, que começa no dia 22 de maio, com a lua nova em Gêmeos, vai estar sendo tocado um pouco pela energia netuniana. Netuno vai ser o planeta que vai mais influenciar esse período aqui, principalmente do final de maio, início de junho. Depois entrarão as energias de Marte, que vai começar um trânsito bastante ativo mais lá na frente, e lá nós vamos falar sobre isso. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.